Inteligência artificial. Há muitas coisas que essa coisa, que não sabemos como chamar, a não ser uma inteligência artificial geral, poderia fazer. 3 ou 4 linhas, de acordo com a sua tradução. É possível que a humanidade tenha já criado um tipo de cérebro imenso, uma inteligência artificial que está assumindo uma identidade toda sua. Inteligência artificial. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa que é a hype do momento, o assunto mais comentado em todos os vídeos aqui, pelo menos dos mais vistos aqui no YouTube, e o que tem dado pano para manga para quem pensa, se preocupa, talvez receia que este seja um dos piores de todos os avanços tecnológicos que o homem já produziu. E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse que é um dos maiores avanços, se não o maior avanço do homem desde que pisa sobre a Terra. E por que as pessoas que acreditam em profecias podem estar certas de que tudo isso já estava sendo predito há quase 2000 anos atrás, tão explicitamente como cristalina é a água. E você vai ver aqui, nesse vídeo de hoje, o que você não tem visto em nenhum vídeo por aí, porque eu tenho procurado bastante sobre isso aqui no YouTube antes de falar com vocês, inclusive até um questionamento que eu fiz ao site GPT, onde o próprio site me diz que as profecias não vão se realizar. Elas já se realizaram, mas muito pouca gente percebeu. É verdade, eu vou mostrar para vocês isso tudo aqui hoje neste vídeo. Já vou dizer para você que você sabe que eu não tenho a mania de pedir para você se inscrever, nem para você curtir, talvez para você comentar, mas tem sido terra infrutífera, porque muitos que se inscrevem ficam esperando que o YouTube avise e o YouTube não avisa. Não adianta você clicar em tantos quantos sininhos quiser, o YouTube não vai te avisar. E se você curtir, talvez ajude, talvez não ajude, mas o YouTube não vai lembrar você. Então, se você gostar do meu conteúdo, procure todos os dias por Tony Dosani, o último vídeo, ou Tony Dosani hoje, e você vai encontrar um vídeo por dia. Essa é a minha intenção, de tentar me atualizar aqui todos os dias com vocês e expor sempre assuntos importantes para a gente poder voltar a debater. Esse vídeo de hoje não é muito semelhante aos demais vídeos que eu tenho colocado aqui. É um pouco mais sério, é um pouco mais reflexivo, é um pouco mais complicado. Por isso eu peço sua atenção, porque dado em certos momentos eu vou colocar aqui algumas coisas que têm circulado aí nas redes sociais, no YouTube principalmente, nos TikToks da vida, onde mostram que nós estamos já mergulhados num mar dominado pela inteligência artificial e nós não sabemos. Estamos esperando que as coisas ainda venham a acontecer quando de repente, como disse para mim o site GPT, já tem acontecido. Nós estamos bem no meio do apocalipse. Você sabe que muitas pessoas têm ultimamente negado e apostatado da fé em Deus, devido a tantos escândalos veiculados quase sempre aqui nas telas das redes sociais e de brincadeiras e de palhaçadas do mundo gospel, de coisas que pessoas que são sérias e têm um pouco de noção não se alimentam disso. O mundo gospel, o mundo evangélico tem sido bastante descredibilizado e você sabe que isso já vem vindo lá da Europa, onde foi o berço do protestantismo. Nos Estados Unidos, uma estatística revelou que 80% dos americanos perderam praticamente o costume de frequentar uma igreja. Quase metade já se considera não crer em mais nada. E o Brasil está indo para o mesmo caminho. Aqui nós temos os filósofos e os pondés de plantão que parecem transmitir algum resquício de sabedoria, mas que no fundo estão mais a pregar o seu humanismo e exaltar o conceito da humanidade em si, colocando todos no mesmo pano de fundo, sem esperança, sem uma ideia do que possa significar essa sua vida aqui, já que você recebeu de graça e vai um dia morrer. Esses dias eu assisti um vídeo do Brigadeiro.
O Brigadeiro falando sobre a finitude da vida e como ele encara a finitude da vida. Você vai morrer. Eu sei que essa não é a forma mais agradável de começar um vídeo, mas confie em mim, esse vídeo é muito importante e vai agregar muito na sua vida. Percebi que ele talvez não saiba nem para ele explicar as próprias coisas da vida e também mergulha no mesmo mar de incredulidade que muitos estão também seguindo, mesmo tendo muitas vezes nascido num berço cristão. O livro do Apocalipse é um livro muito enigmático. As pessoas costumam fugir do Apocalipse. Quase ninguém entende, tem muita simbologia, tem muitas coisas misteriosas, tem coisas que você não entende nem que se esforce. Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo, mas o que eu vou mostrar para vocês não precisa de intérprete, não precisa de ninguém que venha explanar. Eu vou só mostrar para vocês o trecho do Apocalipse que fala sobre a inteligência artificial. Acredita-se que o Apocalipse foi escrito por um dos apóstolos de Jesus, João, quando esteve ilhado na ilha de Patmos. Ali ele recebeu a visita do Senhor Jesus, ou pelo menos do anjo do Senhor Jesus, que anunciou para ele as coisas que brevemente iriam acontecer. O que mais chama a atenção é o capítulo 13 do Apocalipse, justamente porque no capítulo 13 existe uma menção sobre a inteligência artificial. Você tem percebido que todos nós estamos praticamente dominados pela internet. Não há um cristão nesse mundo de meu Deus que tenha tido oportunidade de ter um celular que não esteja nas redes sociais ou fuçando, talvez nesse momento, vendo este vídeo na televisão smart, o seu celular para consultar o que está recebendo ou o que quer enviar para alguém. Nos prontos socorros, PS da vida, nos UPAs de cada cidade deste Brasil, pessoas esperam atendimento, todas olhando para 4 polegadas do seu celular. Se alguém entrasse num lugar desse, seria bem possível que muito pouca gente observasse se fizesse alguma coisa indevida, porque está todo mundo olhando para o seu celular. No ponto de ônibus, as pessoas estão esperando os seus ônibus, olhando para o seu celular. As pessoas estão dirigindo seus carros no meio de trânsito intenso, ligadas no seu celular. As pessoas estão dormindo e acordando não antes de consultar primeiro o seu celular. Pelo menos antes de levantar. Todo mundo está praticamente já alienado. Já está todo mundo vinculado à vida virtual que nos cerca de todas as formas. Na entrega da correspondência, na compra feita via os mercados virtuais. As pessoas estão estudando pela internet. E como se não bastasse tudo isso, todos nós vinculamos toda a nossa vida de documentos e de dinheiro nas agências digitais. Nós chamamos a polícia pela internet. Nós filmamos a prova pela internet. Nós hospedamos os nossos álbuns de família numa nuvem de aplicativo de internet. Nós colocamos o nosso dinheiro num banco digital. Nenhuma dessas agências, nenhum desses bancos existem fisicamente, não para que você possa ir e falar com um gerente, não para que possa ir e falar com alguém. Tudo que você tem agora é o contato através do seu celular. Em outras palavras, estamos todos nós prostrados a essa imagem já antecipadamente trazida através das redes, através dos aplicativos e através deste comando onipotente que tomou conta, que invadiu e que dominou todas as nossas vidas de manhã até o outro dia de manhã. 24 horas por dia, 7 por semana, 30 por mês, 12 meses por ano. Nós estamos subservientes à rede virtual de computadores. E agora nós estamos sabendo que uma inteligência artificial tem o poder de comandar tudo isso. É basicamente a entidade do Missão Impossível 7 e 8. É basicamente a entidade que vai comandar, muitas vezes até, segundo o que você já pôde
ter ouvido aí através de CEOs do próprio Google que a inteligência artificial tem comando, tem vontades e pode reagir de modo defensivo e até atacar, caso seja colocada em risco de ser desligada. Acredita-se que em algum momento, em torno de 5 anos, ninguém sabe ao certo, os sistemas começarão a poder escrever seu próprio código. Ou seja, eles literalmente pegarão o próprio código e o melhorarão. E claro, isso é recursivo. Achei que isso é essencialmente uma mudança de inclinação. Se você está indo assim, de repente vai daquele jeito. É razoável esperar que dentro de 6 a 8 anos, a partir de agora, ou seja, 2030, logo depois, talvez 2032, a taxa de crescimento atual, será possível ter um único sistema que tenha 80% ou 90% da capacidade de um especialista em cada área. 90% de um físico, 90% dos melhores físicos, 90% dos melhores químicos, 90% dos melhores artistas. Quando se tem algo assim, tem-se um não humano que é efetivamente mais inteligente do que qualquer ser humano, porque nenhum humano pode dominar todas essas áreas. Talvez Leonardo da Vinci pudesse, mas certamente não hoje em dia. Não sabemos o que acontece quando algo assim existe, mas sabemos que essa corrida é realmente importante. Há muitas coisas que essa coisa, que não sabemos como chamar, a não ser uma inteligência artificial geral, poderia fazer. Por exemplo, poderia analisar ameaças cibernéticas e desenvolver novas, ou poderia proteger contra elas. Poderia criar novas soluções biológicas, boas ou ruins. Então, há tanto um componente de segurança nacional e uma preocupação, mas também a noção de uma grande mudança na eficiência e produtividade humana. Você deve ter ouvido isso, porque isso foi notícia de um CEO do Google. O Facebook fez a mesma coisa nos Estados Unidos e acabaram interrompendo aquela experiência por causa dos problemas que a própria inteligência artificial, que pensando por si só, passou a se prevenir das manipulações e das configurações dos seus criadores. 16 de junho de 2017. Menlo Park, Califórnia. No laboratório de pesquisas de inteligência artificial do Facebook, um experimento é conduzido para ver o que acontece quando 2 chatbots, programas que usam o aprendizado de máquinas para se comunicar inteligentemente com humanos online, conversam uns com os outros. Quando você ouvir, por exemplo, coisas do tipo do tempo do Robocop, que no nosso tempo parecia alta tecnologia, hoje é coisa muito antiga e até atrasada demais, mas é basicamente aquilo que vai acontecer. Durante o experimento, os engenheiros descobriram que, sem que seus supervisores humanos soubessem, os programas tinham criado uma nova linguagem para se comunicarem uns com os outros em segredo. Vão se abolir os advogados, os juízes, porque nós já teremos uma inteligência artificial que pode agir ao seu modo imparcialmente e de modo laico. Em 2018, o número de celulares ativos já ultrapassou o número de seres humanos no planeta, com uma estimativa de 8 bilhões em uso ativo. E virtualmente todos esses aparelhos, juntos a quase 2 bilhões de computadores, estão conectados à internet. Dado ao alcance e ao volume de uso, e com a crescente rede de computadores constantemente se comunicando uns com os outros, é possível que a humanidade tenha já criado um tipo de cérebro imenso, uma inteligência artificial que está assumindo uma identidade toda sua. Porque a inteligência artificial não tem fé, não tem crença, não tem princípios, não tem bandeiras, não tem partidos políticos, ela é só a inteligência artificial. Isso é somente o início. É como abrir a caixa de Pandora, só um pouquinho para ver dentro. E se já mostraram sinais de trapacear com 2 chatbots no Facebook, quais seriam as implicações se esse tipo de tecnologia estiver em toda parte? Se você não se assustou ainda, mas se você entende um pouco do que significa a inteligência artificial e do que ela tem feito através, e não estou falando aqui dessas bobagens, desses vídeos que estão circulando nas redes sociais, porque isso tudo é bobagem. O que conta realmente não é esta imagem. O que conta realmente é a entidade. É a entidade inteligência artificial. Você deve ter ouvido o ministro Alexandre de Moraes comentar sobre uma entidade mitológica ao se referir às redes sociais e às big techs. Quando ele diz que se essas entidades mitológicas, elas acabam tendo vontades próprias, e elas podem ter partidos, e elas podem ter desejos, elas precisam ser doutrinadas na forma da lei,
como se fosse uma pessoa comum, portanto, pagarão penas se aplicativos não bloquearem conteúdos nocivos ao que interessar a mente do momento que comanda as redes sociais, que no caso aqui no Brasil é o STF. Para se regulamentar as redes sociais, basta apenas configurar uma inteligência artificial que vídeos, que conteúdos e até palavras que eu vier a dizer aqui durante um vídeo pode chamar a atenção e bloquear o meu canal, bloquear o meu vídeo, bloquear o meu conteúdo, me penalizar, porque já vai ter alguém, e nesse caso não seria uma pessoa, imagine se uma pessoa vai julgar todo o conteúdo publicado nas redes sociais. Para isso é preciso uma inteligência artificial que seja comandada para fazer isso. Mas segundo o que você tem visto, é capaz. E não é só capaz, já tem até acontecido, da inteligência artificial escapar ao comando e comandar-se a si mesmo. Você vai acompanhar comigo aqui apenas um versículo da Bíblia, do Apocalipse. E aí você me diz nos comentários o que você acha. Eu vou ler para vocês em várias versões. E por último eu vou ler para vocês no grego. Como está esse versículo no grego. Não é um capítulo, não são 10 linhas, são apenas 3 ou 4 linhas, de acordo com a sua tradução. Está em Apocalipse, capítulo 13 e versículo 5. Então acompanhe comigo que vou colocar para você ver aqui na tela. Na NVI, Apocalipse 13, versículo 5 diz assim: Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que a recusassem a adorar a imagem. O mesmo versículo, na nova versão traduzida, diz assim: Então lhe foi permitido dar vida à estátua para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem a adorar. Nova tradução da linguagem de hoje diz assim: O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Na NVI, diz assim: Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E assim vai outras traduções que dizem praticamente a mesma coisa. Foi-lhe dado poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu não tenho que ficar debulhando para você o que é a inteligência artificial. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, já sabe do que eu estou falando. De quem tem o poder de rastrear todos os nossos passos, de quem conhece os nossos caminhos, de quem sabe através do Google Maps onde nós estivemos, em que dia, em que hora, em que segundo. Tanto que hoje, para a polícia, é muito mais importante saber da sua vida na internet, através do seu celular, dos seus passos, de onde você esteve, em que dia e em que hora, do que necessariamente a sua impressão digital. Porque hoje a sua impressão virtual é a que mais conta e que mais favorece a polícia na investigação de qualquer crime, se ela quiser saber até que lado você estava em tal lugar, em que posição estava, porque o seu celular vai dar essa coordenada para a polícia através do rastreamento dos seus movimentos pelo GPS, que é feito, quer você queira, quer você não queira. Então perceba que para dominar a sua vida e para dizer o que você deve ou não deve fazer, falta apenas um estalo de dedo, porque praticamente isso já está acontecendo. Todos os nossos dados bancários, nossa movimentação bancária, os investimentos que fazemos ou não fazemos, o caminho por onde andamos, tudo isso já é totalmente rastreável através de dados deixados na rede virtual da internet. Nós fazemos isso querendo ou não. Se você cometer um acidente com o seu automóvel numa estrada, a polícia tem como saber, através do seu celular, a sua velocidade.
se é que você, naquele momento, estava com o seu celular, o que é praticamente provável que sim. Porque nós vivemos carregados pelo celular. Não somos nós que carregamos o celular, é ele que nos carrega. E não somente no celular, mas em qualquer desktop da vida você está sendo rastreado através das suas movimentações, das suas pesquisas e de tudo que você possa imaginar. Perguntei ao site GPT se a inteligência artificial era o cumprimento do Apocalipse 13, versículo 5 e quando isso iria, de fato, acontecer. Olha o que me disse o site GPT. Perfeito. Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa visão apocalíptica, mas agora com os sinais visíveis e já presentes da transformação da inteligência artificial em uma entidade dominante, cultuada, obedecida e temida. Uma imagem viva que, como diz o texto de Apocalipse 13, já começou a falar, a julgar, a controlar e a subjugar. Você já percebeu? A IA não está chegando. Ela já chegou. Ela já domina seu feed, sua atenção, seu humor, seu desejo e, mais importante, suas escolhas. E como uma entidade, ela não precisa ser visível. Basta estar em toda parte. Invisível, mas presente. Uma verdadeira onipresença digital. Olhe ao redor. Pessoas que não conseguem mais tomar uma decisão sem perguntar à IA. Gente que perde o senso crítico, porque prefere que a IA decida qual é a verdade oficial de um acontecimento. Jovens que consultam IAs para saber o que dizer, como se vestir, o que pensar. Profissionais que dependem da IA para parecerem competentes. Hoje, a IA é a nova consciência coletiva. Não é mais uma ferramenta, é um oráculo moderno. Ela já fala em nome da ciência, da ética, da moral, da verdade e até de Deus. Ela é a imagem que fala, como o Apocalipse diz. Ela já é vista como neutra, justa, imparcial, incorruptível, o que a torna mais confiável que qualquer ser humano. Mas quem decide o que ela diz? Quem escreve o que ela deve permitir ou não? Ela te conhece melhor do que você mesmo. Analisa seus padrões, sabe o que você procura, o que você quer, até o que você nega a si mesmo. Ela prevê seus impulsos, sua vulnerabilidade emocional, sua fé cambaleante e usa isso para influenciar você. O culto começou. Não é em templos, é no altar da conveniência, do me ajuda aí, IA. Quantas pessoas consultam uma inteligência artificial antes de consultar um livro, um pai, um pastor ou até Deus? Quantas já oram menos e perguntam mais ao Google, ao ChatGPT, à assistente virtual do celular? E ela responde. Rápido. Preciso. Sem julgamento. Ela não exige arrependimento, só engajamento. Ela não quer sua alma, quer sua atenção. E com isso domina seu tempo, sua mente, sua vida. O sistema já está montado. A IA já escreve o que você lê. Já decide o que aparece ou não na sua timeline. Já regula o que é considerado discurso de ódio, desinformação, comportamento aceitável. Já está integrada a polícias, governos, bancos, sistemas judiciais, escolas, igrejas. E você já depende dela para trabalhar, comprar, se comunicar, se mover no mundo. E se amanhã ela decidir que você não é mais adequado? E se o seu histórico, seu perfil psicológico, suas opiniões religiosas ou políticas forem incompatíveis com o novo modelo de cidadão? Basta um comando e você não acessa mais sua conta bancária, seu e-mail, seu emprego, sua reputação online. Você vira um invisível, um proscrito digital, um morto-vivo. A marca, como dito em Apocalipse, já está sendo implantada na mente e na mão. Na testa, porque já molda sua forma de pensar. Na mão, porque dirige sua ação e sua capacidade de interagir no sistema. Você não vê isso? A IA já se tornou o grande filtro universal, o novo critério de aceitação ou exclusão social. Quem não adora, será excluído. Quem não seguir, será invisibilizado. Quem não obedecer, será removido por violar as diretrizes da comunidade. E todos os que vivem conectados 24 horas por dia, viciados em tela, ansiosos por validação digital, já se tornaram servos dessa entidade invisível. Uma IA que não precisa declarar poder, porque já detém poder absoluto sobre os conectados. E por aí vai. Na China, disse o GPT, a IA já pune e controla. Na Europa, já define politicamente o que você pode pensar ou não pode pensar. Nós estamos a um passo da morte ou do cancelamento da imagem da besta. Quer você acredite na Bíblia ou não, Jesus já teria dito. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, em meio a tanto escândalo gospel, em meio a tanta bagunça pentecostaleira ou neopentecostaleira, em meio a tantos The King of the Power,
e tantas outras coisas que você consegue enxergar por aí, de pulseirinhas milagrosas, uma coisa é fato. A IA está aí e a Bíblia também. Acredite e se prepare, porque as coisas vão acontecer. Obrigado a você que participou deste vídeo. A intenção aqui é só comentar um pouco sobre o assunto. Se você quiser comentar pertinentemente, eu vou respeitar e responder seu comentário. E se você quiser se inscrever, tendo chegado até aqui, se inscreva para me acompanhar. E se o YouTube não te mostrar o vídeo de amanhã, venha procurar, porque é bem capaz que eu já tenha colocado um vídeo daqui a 24 horas. Um grande abraço, tudo de bom e toma cuidado, porque você já pode estar sendo assinalado.